Estamos no segundo bloco do nosso programa Caminhos do Direito e Economia, um programa sob os auspícios da Academia Internacional de Direito e Economia, recebendo hoje o nosso convidado muito especial, o professor Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, meu colega de aulas no Mackenzie, que é graduado, mestre e doutorando na Pontifícia Universidade Católica, PUC, aqui de São Paulo, advogado renomado, experiente professor de Direito Civil. No primeiro bloco conversávamos sobre sua tese de mestrado na área de responsabilidade civil dos advogados e das sociedades de advogados. Nesse segundo bloco vamos conversar sobre uma outra obra do professor Luiz Guilherme, que é o seu Manual de Arbitragem, que tem realmente sido uma referência no país no tema da lei de arbitragem e também é publicado pela editora Método e é também uma das especialidades do seu escritório de advocacia, uma atuante banca aqui em São Paulo e no Brasil, onde o professor Luiz Guilherme também é advogado na área de contratos e na área de negociações. E falando do tema de arbitragem, estamos indo para 13 anos da nova lei de arbitragem no Brasil. E temos, em 2003, o Supremo Tribunal Federal validou a lei de arbitragem, o acórdão foi publicado, salvo engano, em dezembro de 2005, então temos pouco mais de 4 anos de efetiva validação da lei da arbitragem no Brasil, o que realmente é bastante recente, não é, professor Luiz Fernando? Se pensarmos que em outros países essa experiência é superior a 100 anos. Quais os avanços e retrocessos que o senhor vê no campo da arbitragem, quer dizer, como um método alternativo ao Poder Judiciário, agora aí nesses pouco mais de 10, 12 anos de lei de arbitragem, após esses 4 anos de sua validação pelo Supremo Tribunal Federal? Bom, as suas colocações foram extremamente interessantes, porque a lei de arbitragem, ela realmente vai fazer agora 13 anos, e a eficácia da arbitragem ainda tem sido muito discutida no Brasil. Primeiro porque a lei, ela tem sido alterada com bastante... foi alterada várias vezes, inclusive a última, pela emenda número 45, ou seja, aquela chamada reforma do Judiciário, onde a homologação da sentença estrangeira passou do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça, que, ao meu ver, também poderia ter resolvido a homologação da sentença estrangeira em uma de suas turmas de direito privado. E, infelizmente, por força da resolução número 22 do STJ, a Corte passa a analisar no pleno a questão da sentença estrangeira homologatória. Ou seja, a sentença estrangeira homologatória, que ao meu ver nada mais é do que um processo declaratório, passa a ser algo bastante moroso. Isso vem contra a arbitragem, né? Ou seja, sentenças prolatadas no exterior, elas são trazidas para o Brasil e para se ter validade, para que eu possa executar, para que eu possa ter o famoso exequatur, como é chamado, eu preciso da homologação em um órgão brasileiro, que é o Superior Tribunal de Justiça do país. Ele passa até a ter o problema que até as questões constitucionais podem ir para o Supremo. Então, coloco até um segundo grau. Exatamente. Mas e no Brasil? Quer dizer, falando mais da experiência brasileira. Bom, da experiência brasileira, Dr. Rodrigues do Amaral, eu me pego exatamente dentro da questão. Primeiro, nós temos um problema em formar pessoas para trabalhar nesse mercado. A lei, ela é muito clara em dizer que o árbitro é o juiz de fato. Ou seja, qualquer pessoa capaz pode ser árbitro no país. Eu não preciso de uma formação específica. Se a pessoa não tem uma formação específica, logo o que acontece? Eu acabo tendo árbitros que não sabem prolatar a sentença. Não sabendo prolatar a sentença, essas sentenças normalmente elas vão ser levadas ao judiciário e poderão ser invalidadas pelo judiciário. Ou seja, aquilo que eu tentei fazer, um procedimento célebre, um procedimento menos moroso, ele vai ingressar no judiciário e vai ter toda a repercussão que todos nós já sabemos que o judiciário hoje em dia é moroso. Ou seja, não me parece ainda que a lei de arbitragem, como as pessoas popularmente dizem, tenha pegado no país. Eu acho que precisa de mais
Investimento por parte do governo, principalmente do Poder Executivo, em trazer, em dar publicidade à lei, e depois ao Poder Judiciário, que pode ser bastante relevante na expertise que os juízes têm em julgar, em trazer essa expertise para a formação dos profissionais que têm interesse em serem árbitros no Brasil. Eu me lembro que um tema muito interessante, a minha experiência profissional também tem sido na área de arbitragem, mas principalmente em arbitragens no exterior, menos no Brasil, até porque temos pouca experiência no Brasil. Mas realmente a grande questão é a formação dos árbitros, né? E a grande questão no Brasil é a falta de árbitros experientes. E sem árbitros experientes, é o que o professor Luiz Fernando bem tem colocado, as decisões arbitrais acabam contendo uma série de nulidades que depois são levadas ao judiciário e acaba sendo a arbitragem um passo intermediário à discussão no âmbito do Poder Judiciário. Mas é interessante, eu participei de uma discussão recente nos Estados Unidos, na Harvard Law School, em que se questionava a própria arbitragem como um meio alternativo e eficaz nos Estados Unidos e mesmo na Europa, porque o processo se transformou num processo essencialmente contencioso e muito próximo nos Estados Unidos dos métodos que eles chamam da trial proceedings ou trial court. O que vale dizer, os métodos processuais de garantia do processo são tão sofisticados e muito mais caros que o processo judicial. E aqui no Brasil também está acontecendo o mesmo. Quer dizer, o processo arbitral acaba sendo mais caro do que o processo judicial. Então nós temos ido para métodos alternativos que realmente são a negociação e a própria mediação. Como o senhor vê esse investimento, quer dizer, mais no campo da mediação e negociação do que a arbitragem como um campo litigioso propriamente dito? A arbitragem, inclusive, algo bastante interessante ocorreu à própria CCI, que é a Câmara de Comércio Internacional de Paris, onde ela tem um regulamento de arbitragem e hoje em dia a CCI ela tenta trazer novos meios alternativos de soluções de controvérsias, que é, por exemplo, aquela negociação de contratos. Muitas vezes você tem um contrato, você tem um negociador já instaurado nesse contrato, por uma parte, e um negociador pela outra. E na execução deste contrato, os dois negociadores, eles se mantêm em comunicação para não gerar nenhum tipo de inadimplemento obrigacional. Porque o que sai caro no século XXI é o próprio inadimplemento, ou seja, existe a não prestação da obrigação por uma das partes e logo em seguida começa um procedimento que, como o senhor bem disse, um procedimento contencioso que vai gerar estagnação daquele contrato e depois se converter meramente em perdas e danos.